Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema louvores do lado errado. Meus irmãos, o povo de Israel se encontrava numa situação desesperadora, catastrófica. À sua frente existia o Mar Vermelho, intransponível. Ao lado direito, ao lado esquerdo, existiam grandes montanhas. E por detrás vinha Faraó furioso, com seus carros, com seus exércitos, para destruir o povo de Israel. O povo então começou a murmurar, dizendo a Moisés: Moisés, melhor tivéssemos nós ficado no Egito, como escravo, do que vir morrer aqui afogado. Meus irmãos, a realidade é que Deus propositadamente conduziu o povo àquela situação catastrófica, desesperadora. Mas de repente, diz a Bíblia, um vento forte soprou e o mar, as águas do mar começaram a se abrir, fizeram grandes colunas d'água e o povo passava a pé enxuto. E por detrás vinha Faraó furioso com todo o seu exército para destruir o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava naquela situação, passando a pé enxuto, diz a Bíblia que soprou um vento forte novamente e as águas voltaram ao normal e matou Faraó e todo o seu exército afogado. Meus amados irmãos, e de repente, quando o povo viu a vitória, viu o livramento, diz a Bíblia, um cântico, um louvor, elevou dos lábios do povo, porque o povo entendeu mais uma vez que o Senhor os havia livrado daquela situação catastrófica, desesperadora. Em Êxodo capítulo 15, de 1 a 4, está registrado o cântico, o louvor que os israelitas entoaram ali, após ver a vitória. Mas o que eu quero ressaltar e chamar a atenção de vocês é que o povo entoou o louvor, o cântico do lado da vitória, depois da vitória. O povo não cantou, não louvou, pelo contrário, estava murmurando do lado da provação, do lado da tribulação, do lado da situação desesperadora. O povo se queixava e não louvava, só louvou após ter visto a vitória, o livramento. Meus amados irmãos, do lado da provação, do lado da situação desesperadora, o povo dizia, choramingando e se queixando a Moisés: melhor tivéssemos ficado como escravo no Egito do que vir morrer afogado. Escute bem o que eu vou dizer nesta hora. Existem dois lados em nossos sofrimentos: o lado do desespero, o lado do cerco, o lado do aperto e o lado da vitória, o lado do livramento. E escute bem, todos que duvidam podem cantar depois que a provação passar e a vitória chegar. Depois que a provação passar, depois que a situação desesperadora passar, é fácil cantar. Mas é do lado da provação, é do lado da situação adversa, desesperadora, que o Senhor deseja que aprendamos a cantar e dar brados de louvores, que foi o que o povo não fez. Ele louvou do lado errado, depois que viu o livramento e a vitória. Meus amados irmãos, Deus merece a nossa adoração nos momentos mais negros. Deus merece a nossa adoração quando aos nossos olhos parece não haver mais saída. Sabe qual era a única pessoa ali que podia louvar a Deus após a vitória? Era Moisés. Por quê? Porque Moisés foi a única pessoa
que não murmurou do lado da situação desesperadora. O cântico dos israelitas foi um cântico oco, sem base, sem alicerce, para construir uma fé inabalável. Porque eles já tinham sido reprovados no teste da confiança em Deus, quando estavam do lado da situação desesperadora, porque ao invés de louvar ali, não, eles murmuravam, eles xingavam. Quando estamos do lado da provação, do lado da situação desesperadora, é momento para não duvidar do poder de Deus. A prova que os israelitas duvidaram do poder de Deus quando estavam naquela situação catastrófica, a prova que o seu cântico, o seu louvor após ter visto o milagre, o livramento, é que 3 dias depois, quando chegaram na cidade de Mara, eles enfrentaram outra situação catastrófica. Não tinha água porque a água de Mara era amarga e imprópria para beber, e eles começaram a xingar, a reclamar, a murmurar. Por isso que o seu cântico, após aquela vitória da passagem do Mar Vermelho, era um cântico oco, sem base, sem alicerce, para construir uma fé inabalável. Escute bem o que eu vou dizer. O propósito de Deus, ao permitir que passemos por situações desesperadoras, como estamos passando agora, o mundo inteiro, é para edificar um alicerce de confiança nele. O propósito de Deus, ao permitir que a igreja passe por situações calamitosas, é edificar na igreja um alicerce de confiança nele. Cada situação adversa é uma oportunidade para se aprender a confiar em Deus. O mundo exige de nós um cântico no meio das dificuldades, no meio da situação desesperadora. O mundo precisa ver na igreja o cântico que diz assim: Senhor, eu confio em Ti, não importa o que está acontecendo. O louvor só do lado da vitória. Depois que vê o livramento, esse tipo de louvor não constrói um alicerce para uma fé inabalável em Deus. Tanto é que o povo, ao invés de louvar na situação diversa, só louvou depois. E 3 dias depois já estava chorumigando do mesmo modo, quando chegou em Mara. Meus irmãos, nós precisamos resplandecer a grandeza de Deus, entoando cânticos do lado de situações desesperadoras. Isaías 60:18 diz: aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Olha o que Isaías está dizendo. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Aqui, o louvor é chamado de porta. Por uma porta, meus irmãos, se entra e se sai. Entra-se e sai por uma porta. Portanto, o que o profeta está dizendo é que o louvor funciona na nossa vida espiritual exatamente assim. O louvor dá a saída da situação desesperadora e a entrada para a vitória, a entrada na vitória. O Salmo 107 fala de homens que estavam em situações angustiantes e Deus os livrou de suas angústias, de suas crises, de suas situações desesperadoras, quando o povo clamou adorando a Deus. Salmo 107:6, a Bíblia diz: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Salmo 107:28 diz a Bíblia: então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra de suas angústias. Paulo e Silas estavam com as suas costas inchadas, porque tinham recebido pancadas, surras de varas. Estavam na prisão, seus pés inchados, com fome, com sede, seminus, espancados. E a Bíblia diz,
na situação desesperadora, ao invés de entrar em pânico. Não, eles louvavam a Deus e Deus deu a vitória. Meus amados irmãos, o louvor é algo que os outros não podem fazer por você. Você não pode dizer para a pessoa, o irmão dizer assim, irmão, louve por mim. Não existe isso. Você pode dizer para o irmão, irmão, ore por mim. Porque a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Mas irmão, louve por mim. Não, louvor individual. Não se louva pelo outro. Você é que tem que vestir a vestimenta do louvor. E mais, do lado do desespero. Vestir a vestimenta do louvor do lado de situações adversas. De situação desesperadora. É aí que você tem que se vestir de louvor. Para Deus trazer a bonança e a vitória. Estamos passando por situações desesperadoras. O mundo inteiro. É motivo da igreja agora adorar a Deus. Louvar e adorar a Deus. Há muitos profetas por aí. Profetizando coisas más. Até filósofos. PhDs, doutores. Dando entrevistas em televisão. Dizendo que após o coronavírus, muitos vão entrar em depressão, suicidar. Muitos vão tomar remédio, vai ter doença mental. Vai não, o crente não tem isso não. Tem não, porque a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós estamos escritos, irmãos, na palma das mãos de Deus. O crente não precisa entrar em depressão. O crente não tem essa necessidade de angústias desesperadoras. O Deus que nós servimos não é o Deus dos filósofos ateus, que estão dando entrevistas nas TVs, falando várias bobagens com respeito à angústia, desespero que vai acontecer. O povo de Deus é diferente. Nós temos um Deus que cuida de nós. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém? Quem tem que estar desesperado é Satanás, porque ele sabe que seus dias estão contados. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.